Nossa EBD já vai começar. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, estamos aqui na nossa EBD para aprendermos mais e mais sobre Deus e continuarmos a nossa história sobre Neemias. Isso aí, estamos finalizando a história de Neemias. Tava muito legal, né? A história de Neemias é uma história linda. E quem lembra aí o tema desse mês que nós estamos aprendendo aí sobre Neemias? Você lembra? Então repete comigo, ó. 1, 2, 3. Aprendendo a fazer o que é certo. Pois é, e nós temos uma divisa que está em Deuteronômio 6,18. E diz assim: façam o que é certo perante o Senhor. Essa é a parte A do versículo. Mas esse versículo tem 3 partes e hoje eu quero continuar ele com vocês. A parte B. Então, eu vou ensinar vocês. É assim, ó. Primeira parte é, vocês já sabem. Façam o que é certo perante o Senhor. E a parte B é assim. Para que tudo lhe vá bem. Então, agora vamos juntar a parte A e a parte B? Façam o que é certo perante ao Senhor, para que tudo lhe vá bem. Deuteronômio 6,18. Guarda esse versículo com você. E uma coisa que eu quero lembrar com vocês, eu vou te perguntar. Deus nos deu um livro muito especial. Esse é o livro que nos ensina a fazer o que é certo. Que livro é esse? Fala aí pra tia Fá. 1, 2, 3. Grita bem alto aí. A Bíblia, muito bem! Palma para vocês! A Bíblia é o livro das palavras de Deus. E lendo a Bíblia, nós aprendemos a fazer o que é certo, gente! Olha que legal, por isso que nós estudamos a Bíblia sempre com vocês. E isso na Bíblia, nós vamos aprender as coisas que nós devemos fazer, que é certo perante ao Senhor, que agrada aos olhos do Senhor. Então, eu quero lembrar com você, ó. Na Bíblia nós podemos aprender o quê? Nós podemos aprender como obedecer os nossos pais. Sim, nós aprendemos a amar uns aos outros. Como nós devemos amar uns aos outros, não é verdade? Nós aprendemos como ajudar a nossa cidade, o nosso país, ajudar o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente. A Bíblia nos ensina isso também. A Bíblia nos ensina como adorar a Deus. E a Bíblia toda nos ensina sobre isso. A Bíblia nos ensina como devemos ofertar a Deus. E não é só essas 5 coisas, não. A Bíblia nos ensina tudo que é certo para a nossa vida, para a minha, para a sua, para a vida da sua família. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, estudar a palavra, participar dos cultos, participar da EBD, participar dos estudos. Então, não fique de fora. Participe para você aprender a fazer o que é certo perante ao Senhor. Porque assim o que ele fala? Para que tudo lhe vá bem. Porque nós estaremos agradando o nosso Deus. Então vamos orar? Vamos orar pedindo a Deus para que a gente aprenda a fazer o que é certo? Ora comigo aí, vamos lá. Meu Deus, muito obrigada, ó Pai, por tudo. Obrigada porque o Senhor é lindo, é maravilhoso, porque o Senhor nos deixou a Bíblia com as suas palavras e nela nós podemos aprender a fazer o que é certo. Coloque em nosso coração o desejo de ler a Bíblia e de estudar a Tua palavra. Que a nossa família possa se dedicar, ó Pai, nesse estudo. E possamos aprender a fazer o que é certo perante os Teus olhos. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar a nossa história de hoje. E o tema da nossa história de hoje é: o povo agradece a Deus. Mas antes da gente começar, vamos relembrar o que nós já aprendemos com a história de Neemias? A tia Kesley começou o estudo de Neemias, pois é. E a tia Kesley nos ensinou que quando Neemias ficou triste ou teve dúvidas, estava com alguma dificuldade, Neemias orou. Então nós aprendemos com a tia Kesley que nós devemos orar em todo o tempo, em todas as situações de nossas vidas.
Depois veio a tia Miriam. E isso, a tia Miriam nos ensinou que nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Foi o que Neemias fez, quando ele estava muito bem lá no palácio, mas quando ele ouviu que o povo estava passando muita dificuldade, porque os muros da cidade estavam todos quebrados, a cidade estava destruída, Neemias se colocou no lugar daquele povo. E Neemias ficou triste, Neemias sofreu. E Neemias orou, como a gente viu com a tia Kesley. Pois é, a tia Miriam colocou isso, que nós devemos nos colocar no lugar do outro. E que nós não podemos esquecer o tamanho de Deus, que foi o que Neemias fez. Neemias sabia que Deus podia ajudá-lo. Então ele vai lá e ora. Isso. E nós aprendemos também com a tia Miriam que é importante planejar. Foi o que Neemias fez. Neemias foi lá, olhou a cidade, organizou o povo para poder começar o templo, né? O muro, desculpa. Para começar a erguer o muro. Não é assim que nós vimos? Aprendemos isso tudo aí com a tia Miriam. E depois veio a tia Michele. Domingo passado nós aprendemos com ela, né? Que nós devemos entregar todos os nossos pedidos a Deus. E devemos ser pacificadores. Foi o que Neemias fez também ali com o povo, né? Nada de incentivar brigas e confusões. Nós devemos acalmar, trazer a paz para poder resolver os problemas. E isso tudo começou com uma oração. Então é importante a gente começar sempre com uma oração. Não é assim? Então agora nós vamos para a nossa história. Aprendendo a fazer o que é certo é o tema do mês. E a nossa parte de hoje é: o povo agradece a Deus. Nós já vimos quantas coisas nós aprendemos com Neemias, não foi? E hoje nós vamos aprender mais uma coisa muito importante. Então nós vamos ouvir o que Neemias tem a nos dizer. Então preste atenção agora, viu? Que vem aí Neemias. Ele vai contar pra gente o que nós devemos aprender hoje. Pode vir, Neemias! Oi, garotada! Essa é a última vez que venho aqui. Quero contar para vocês o que aconteceu depois que o muro e os portões de Jerusalém ficaram prontos. Quantos dias nós levamos para construir o muro e os portões? Exato, 52 dias. Os trabalhadores sabiam que Deus tinha ajudado a todos nós. Sem a ajuda de Deus, não teríamos acabado o trabalho em tão pouco tempo. A primeira vez que estive aqui, contei que os exércitos dos reis inimigos levaram o povo de Deus para terras distantes. Depois de muitos anos, os judeus começaram a voltar para casa. Depois que os muros e os portões ficaram prontos, mais pessoas retornaram e foram morar em Jerusalém e nas cidades vizinhas. Num dia muito especial, todo mundo se reuniu ao lado do portão novo. Os trabalhadores haviam construído uma plataforma bem alta. As pessoas foram ouvir o livro do ensino de Moisés. Muito tempo antes, Deus havia dado esses ensinos ao povo. Eles estavam escritos num pergaminho, parecido com este aqui. Nesse dia especial, um homem chamado Esdras subiu na plataforma e leu os ensinos para o povo. Gostaria de lhes apresentar o cavalheiro que leu os ensinos. Esdras, meu amigo, meu irmão, por favor, conte às crianças o que aconteceu quando você leu os ensinos que estavam no pergaminho. Bom, crianças, comecei a ler os ensinamentos de Moisés bem cedinho e só parei ao meio-dia. Enquanto eu lia, coisas interessantes aconteceram. Todos os homens e mulheres e crianças ficaram em pé quando abri o pergaminho. Comecei a louvar o Senhor. Todo mundo levantou a mão e exclamou: Amém, amém. Depois abaixaram as cabeças e adoraram a Deus. Quando eu lia em voz alta, as pessoas entendiam bem a leitura, explicavam tudo ao povo. Todo mundo prestava atenção. À medida que ouviam e entendiam, as pessoas começaram a chorar de tristeza. Haviam desobedecido os ensinamentos de Deus e agora estavam muito tristes. Eu, Neemias e meus ajudantes explicamos ao povo que esse era um dia especial. Não era dia de tristeza. Deveriam ficar alegres, porque seus pecados foram perdoados. Neemias, lembro-me que você disse:
A alegria do Senhor os fortalecerá. Vão para casa e façam uma festa. O povo foi embora e festejou com muita coisa boa de comer e beber. Eles estavam agradecidos porque Deus ajudou todo mundo a voltar para casa. Eles queriam obedecer aos ensinamentos de Deus e fazer o que era certo. Muito obrigado, Esdras, por ter vindo aqui. Crianças, eu e o Esdras queremos que vocês sempre façam o que é certo. Lembre-se de como Deus nos ajudou e Ele ajudará vocês também. Um grande abraço, crianças. Deus abençoe vocês. Que lição nós aprendemos com Neemias e com Esdras, né? Devemos sempre render graças ao Senhor, né? O povo chorou porque havia desobedecido aos ensinos de Deus, não foi isso? E Neemias explicou para eles que a alegria do Senhor iria fortalecer todo mundo e mandou que eles festejassem. Então, crianças, sejamos gratos pela alegria que Deus nos dá quando fazemos o que é certo, porque isso só é possível porque Deus nos amou primeiro e nos mandou Jesus Cristo, e foi Jesus que pagou o preço por nós. Neemias e o povo de Israel, eles viviam na promessa, eles viviam esperando o Messias, eles viviam esperando o Salvador, o rei do povo de Israel. Eles viviam aguardando o cumprimento dessa promessa. E Neemias sempre lembrou isso a eles, encorajando de tudo que Deus era, de tudo que Deus fazia e do que Deus tinha prometido, que era a vinda do Messias. E nós já vivemos o cumprimento dessa promessa, gente. A Bíblia já revelou para nós que Jesus veio. A Bíblia já revelou para nós que o Salvador nos salvou e nos limpou dos nossos pecados quando ele derramou o seu sangue ali na cruz. A promessa já foi cumprida. E agora nós vivemos a outra promessa, que é que ele virá para nos buscar, porque ele não ficou morto, ele ressuscitou. E ele prometeu que virá nos buscar, para que a gente possa morar com ele. E aí, essa alegria que está em nós, porque ele mora em nosso coração, ela será completa e ela nunca mais vai acabar, porque nós estaremos no céu, desfrutando dessa alegria do lado de Jesus, com os nossos irmãos em Cristo, com a igreja de Cristo. Olha que lindo! Isso nós aprendemos com a Bíblia. E Neemias nos encorajou aqui neste mundo. Mesmo diante das dificuldades, a gente vai fazer o que é certo e a gente tem alegria no Senhor. Vamos ouvir um louvor agora que vai nos fazer lembrar da história de Neemias e vai nos fazer louvar ao Senhor e trazer à nossa memória que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas não sai daí que eu tenho uma tarefa para você depois desse louvor.
Senhor é nossa força. Força, força, força. Aleluia, né? A alegria do Senhor é nossa força. E é por isso que a nossa tarefa de hoje é muito legal. Nós vamos precisar de folha, talvez de um palito, mas sua mãe, seu pai pode te ajudar aí, ó, a fazer um palito de papel. E nós vamos construir uma bandeira. Pois é. A gente não fica feliz quando fazemos o que é certo? Ah, a gente fica feliz, não fica? A Bíblia também dá outra palavra. A Bíblia dá a palavra alegria. E nós aprendemos hoje. A alegria é a felicidade que vem de Deus. Então nós vamos hoje confeccionar uma bandeira. E essa bandeira é a bandeira da alegria. Isso, e essa bandeira vai nos ajudar a celebrar a alegria que Deus nos dá. Então presta atenção que eu vou explicar como que você vai fazer. Você vai escolher aí com a sua família um modelo de bandeira que você quiser, tá bom? E aí vocês vão cortar bonitinho, se precisar cortar. Se for usar a folha toda, não tem problema. Mas aí, ajuda do papai e da mamãe, pensa no modelo da bandeira. Pensou? Depois que vocês pensaram no modelo da bandeira, vocês vão desenhar ou recortar e colar na bandeira atitudes, ações corretas que te deixam feliz. Coisas que você faz que te deixa feliz. Por que te deixa feliz? Porque é certo, porque agrada ao Senhor. Então você vai colar ou desenhar nessa bandeira. Vai deixá-la bem bonita, cheia de ações que são certas, que te deixam feliz e que agradam a Deus. Ok? Depois que a sua bandeira estiver pronta, estiver bem bonita, a sua bandeira da alegria, nós vamos, você, né? Eu aqui na minha casa, você aí na sua, nós vamos louvar ao Senhor. Ok? E como que nós vamos louvar ao Senhor? Você pode cantar e dançar aí a música que a gente viu agora, né? Que a alegria do Senhor é nossa força, força, força. E você depois vai orar com a sua família, agradecendo a Deus. E eu vou pedir para você orar assim, ó. Senhor, eu te louvo. Louvo e agradeço a Deus por me ajudar a... Você vai falar as coisas que você escolheu e colou na sua bandeira. Eu não sei o que você vai colar. Então, você vai falar na sua oração tudo aquilo que você colou ali na sua bandeira, tá bom? Olha, eu vou mostrar pra vocês a minha bandeira, ó. Essa daí que você está vendo é a minha bandeira. Eu coloquei que o que eu louvo e agradeço a Deus por me ajudar a fazer o que é certo é estar com a minha família, é estudar a palavra dele e a cuidar das minhas irmãs em Cristo. Isso alegra o meu coração. E eu só consigo fazer isso porque Deus me ajuda em Jesus Cristo a fazer isso. Então essa aí que você viu foi a minha bandeira. E eu orei agradecendo a Deus assim. Então eu quero que você faça isso com a sua família, tá bom? Então depois que sua bandeira estiver pronta e você tiver feito essa oração de louvor e agradecimento a Deus, posta lá no grupo. Eu quero ver o grupo bem bonito com bandeiras da alegria, e vamos alegrar todo mundo do nosso grupo com as ações corretas que nós aprendemos com a Bíblia. Ok? Combinado assim? Então eu quero agradecer a você por ter ficado aí ouvindo a nossa BD, participado. E ó, beijos e beijos da tia Fá e todas as professoras do Ministério Infantil. Até a noite, ok? Né? No finzinho da tarde nós temos o nosso culto infantil. Então não falte. Beijo, beijo. Tchau!